Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 17. O poder de orar e jejuar. Desenvolvendo a fé do tamanho de um grão de mostarda. O Vietnã é um país dominado por comunistas, no qual a perseguição e assédio costumam assolar aqueles que tentam compartilhar o evangelho. No entanto, os adventistas daquele lugar estão aprendendo que Deus é capaz de fazer aquilo que os seres humanos não conseguem. Sobretudo, quando o seu povo se une em jejum e oração. A minha amiga Julia Carey, diretora dos ASAP Ministérios, compartilhou recentemente esse testemunho extraordinário comigo. Em uma cidade vietnamita, em quase 4 milhões de habitantes, o pastor de uma igreja que se reunia em casa de alguns de seus membros estavam ansiosos para alcançar as pessoas de sua cidade para Deus. Por sentir essas responsabilidades, eles começaram a entregar DVDs evangélicos e outros materiais, mas alcançaram poucos resultados e muitas vezes sofriam assédios e horas de interrogatório torturante para a polícia por causa de seus esforços. Sem saber ao certo o que fazia em seguida e desesperado para ver Deus agir, o pastor pediu aos membros da igreja que se comprometesse com 30 dias de oração unida e jejum. Eles concordaram. Então, jejuando 3 vezes por semana, eles começaram o desafio de 30 dias de oração. Oravam por horas, todos os dias, às vezes a sós e muitas vezes juntos. Gastavam tempo libertando-se de males e confessando os seus pecados, orando para que Deus lhe desse a vitória. Pouco tempo depois, ao fim de 30 dias, alguém bateu à porta da casa do pastor. Ao abrir, ele instantaneamente reconheceu o rosto do famoso ex-comandante do Vietcong, que havia se transformado em líder da máfia na cidade. Esse homem era conhecido pelas atividades ilegais que praticava, por lidar com tráficos, drogas, casas de jogos e de azar e bordéis. O pastor não sabia ao certo o que esperar quando o homem lhe mostrou um dos DVDs evangélicos. Com algum temor, mas cheio do poder proveniente do amor de Deus, o pastor convidou o homem para entrar para sua casa. Eles começaram a estudar a Bíblia juntos, todos os dias da semana, até aquele mafioso aceitar Cristo como Salvador pessoal. A transformação da vida dele foi impressionante. Ele imediatamente começou a agir para dissolver sua organização mafiosa e fechou todos os negócios que não honraram a Deus. Todos notaram a mudança drástica e começaram a fazer perguntas. Em resultado de seu testemunho, 40 de seus homens, bem como a família e de cada um deles, logo seguiram o exemplo do chefão e aceitaram Jesus. Eles estavam felizes, mas não se contentou em compartilhar a mensagem apenas com os seus homens. Tinha objetivos grandiosos que queriam alcançar a cidade inteira para Deus. Certo dia, depois de muita oração, o Senhor Deus deu ao ex-líder da máfia a ideia de organizar uma celebração do cristianismo. Era uma ideia audaciosa, porém o mais surpreendente é que Deus a abençoou de forma extraordinária. É provável que tenha sido a primeira vez na história do Vietnã comunista que um evento bíblico tão grande dessa natureza deu certo. Multidões se aglomeraram no salão alugado. O pastor que havia conquistado o líder da máfia para Cristo foi convidado para ser o orador. O chefão também compartilhou o poderoso testemunho de como Deus havia mudado a sua vida. Em consequência, mais pessoas se juntaram à igreja. Com isso, mais igrejas nos lares foram fundadas na cidade e não para de crescer. As pessoas estão cheias de fogo do Senhor por sua palavra. Mais de 90 mil DVDs já foram espalhados entre os habitantes da cidade. Muitos estão ouvindo a mensagem do Evangelho Eterno pela primeira vez e se preparando para o breve retorno de Jesus Cristo.
Será que esse milagre teria acontecido se o pastor de seus membros não tivesse se mostrado disposto a jejuar e a se unir em oração, deixando de lado as suas indiferenças enquanto clamavam a Deus para que intervisse em sua cidade? Certa vez, Hudson Taylor declarou: é possível que o maior impedimento para a nossa obra seja a força que imaginamos ter. Ao jejuar, aprendemos como somos criaturas pobres e frágeis, dependentes de um prato de comida para o pouco de força sobre a qual tão avidamente nos apoiamos. O chamado ao jejum bíblico. O jejum não é um tema popular de pregação. Atualmente, com frequência, é negligenciado nas disciplinas espirituais que procuramos desenvolver. Entretanto, jejuar é uma parte muito importante da oração eficaz. É importante observar que, ao falar de jejum com os seus discípulos, Cristo não questionou se eles jejuavam, mas orientou para quando fosse jejuar. Nas Escrituras, o jejum é dado como certo. Todos os principais personagens da Bíblia jejuavam. Naquele momento, Jesus estava jejuando, pois havia prometido que não comeria mais do fruto da vida até que todos estivessem juntos no céu. Mateus 26, 29. Existem muitos conceitos errôneos sobre jejum. Jejuar não tem a ver apenas como se abster de alimentos por determinados períodos. Isso se chama regime. Nem é uma prática destinada apenas de fanatismo religiosos que tentam dar um jeito de ganhar um favor divino. Não é apenas para o pastor atrás do púlpito ou para o monge solitário em algum monastério. Trata-se de uma disciplina espiritual que cristãos normais deveriam praticar em seu dia a dia, à medida em que tentam crescer em sua caminhada com Deus, permitindo que Ele lhes conceda maior vitória em sua vida. De modo geral, jejum pode se referir desde abster-se de um alimento específico por um tempo, a um jejum de suco, um jejum completo de água. Não recomendo por longos períodos a jejuar de uma alimentação simples e não estimulante de frutas e verduras como Daniel fez. Esse é o tipo de jejum que Ellen White recomendou com frequência. A jejuar de atividades específicas como entretenimento, televisão ou qualquer outra coisa para ter mais tempo para dedicar à sua caminhada com Deus. Qualquer tipo de jejum sempre deve ser acompanhado de sondagem profunda do coração e da oração. Nos tempos bíblicos, o jejum não era a negação do alimento. Tratava-se, acima de tudo, de um período de avaliar o coração, uma vez que suplicante buscava a bênção ou o livramento divino. Devemos nos lembrar de que não há mérito no jejum em si. O propósito do jejum está em transformar o nosso coração e nos levar a uma consagração mais profunda a Deus. Com muita frequência, assim como os antigos fariseus, sentimos que é a dor que sofremos durante o jejum que traz bênçãos divinas. Que grande erro! Ao se referir ao tipo exterior de jejum que os hipócritas praticavam, os comentaristas bíblicos Albert Barnes escreveu: não sentimos com frequência, até nos dias de hoje, que há algo meritório nas inconveniências que sofremos em nossos atos de negação ao eu? Entretanto, a dor e os inconvenientes que venhamos a suportar pelo mais rígido do jejum não trazem mérito aos olhos de Deus. Não foi esse o objetivo dele ao instruir o jejum. Seu objetivo é a justiça, a verdade, a caridade, a santidade. Vê Isaías 5, 6, 7. E ele só considera que o ato de jejuar tem valor quando funciona como meio de nos levar a refletir as nossas falhas para consertar o que for necessário na nossa vida. O jejum não é substituto de uma obediência ou entrega pessoal.
Trata-se de um meio de limpar o coração das distrações e nos ajudar a adquirir o estado mental mais receptível para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas por meio de orações. E quando em humildade o coração busquemos orientação divina, os anjos de Deus se aproximam. Se você estudar todos os jejuns que aconteceram na Bíblia, descobrirá que toda vez que o povo de Jesus orou e jejuou, o Senhor atuou poderosamente em seu favor. Desde a libertação dos inimigos em batalha, livramentos sobrenaturais da prisão, até ao derramamento do Espírito Santo no Pentecostes e assim por diante, vemos um padrão. E esse padrão se repete ao longo de toda a história cristã. João Calvino era chamado de jejuador inveterado e viveu para ver o poder de Deus tomar conta de sua Genebra. Os morávios jejuavam, bem como os hussitas, valdenses, huguenotes e os presbiterianos da Aliança. Se não fosse pela oração perseverante, que inclui jejum, não haveria ocorrido a reforma e nenhum dos grandes despertamentos ao longo dos séculos. Tiago White, editor da revista Review and Herald, escreveu que muitas orações foram atendidas e que ele nunca vira tamanha intensidade e sentimento, nem tempos melhores em Battle Creek ou em todo o campo mundial. Os adventistas também dedicavam dias específicos em 1865 para jejuar e orar a fim de que a guerra civil chegasse ao fim. Pouco tempo depois desse período coletivo de jejum e oração, a guerra civil terminou. Ellen White elencou diversos motivos explicando por que e quando devemos pensar em jejuar. Analise as seguintes: devemos jejuar em busca de verdades essenciais para que os nossos entendimentos sejam claros. Devemos jejuar ao pedir a sabedoria celestial que Deus prometeu. Devemos jejuar ao buscar direcionamento divino quando estivermos traçando planos importantes. Devemos jejuar ao dedicar nossos talentos para o serviço de Deus. Devemos jejuar ao pedir ajuda divina em uma crise. Devemos jejuar ao lutar contra a opressão demoníaca. Devemos jejuar ao pedir a Deus mais trabalhadores para a ceifa. Devemos jejuar em prol da reunião entre os membros da igreja. Devemos jejuar ao buscar purificação do coração e renovação espiritual. Devemos jejuar ao buscar vencer tentações espirituais. Devemos jejuar ao tentar desenvolver o gosto por comida simples. Devemos jejuar ao buscar dominar uma doença. Jejum por 1 ou 2 refeições. Não há tempo. É preciso de ajuda imediata. Ou seja, não separarmos tempo para jejuar em busca da bênção e forças divinas, é provável que não estejamos preparados para lutar quando Deus mais precisar de nós no campo de batalha. Oração e jejum devem andar de mãos dadas. A oração é o meio pela qual nos apegamos às coisas invisíveis de Deus, ao passo que o jejum significa saltar e lançar fora as coisas visíveis, das quais tendemos a depender. Em última instância, o objetivo do verdadeiro jejum deve ser o cumprimento de Isaías 58. É a esse tipo de jejum que Deus nos chama. Mais uma vez, porém, lembre-se de que o jejum por orações mais eficazes e vitórias espirituais não está ligado a dominar um método, mas ter uma mudança no coração. Somente quando ouvimos o chamado do Espírito Santo e permitimos que ele nos conduza a uma entrega mais profunda, nosso jejum será verdadeiramente eficaz. Certo dia, durante o período de oração unida de nossa família, Daniel, meu sobrinho adotivo de 8 anos de idade, orou: "Obrigada, Deus, por toda a chuva que o Senhor está armazenando no céu para derramar sobre nós." Achamos a oração engraçadinha.
Demos risada, mas concordamos e começamos a louvar a Deus pelo milagre que ainda não havíamos visto. 2 dias depois, não só veio do nada uma tempestade enorme que despejou mais de 150 milímetros de chuva, mas ela também se virou e molhou a nossa fazenda pela segunda vez. A chuva realmente mudou a direção, algo que nunca havia visto acontecer na minha vida inteira. Nossos vizinhos ficaram fascinados, assim como nós, ao presenciar esse milagre acontecer. Os céticos podem discordar, mas eu creio que Deus atuou de maneira extraordinária naquele dia por causa da oração e louvor do nosso pequeno Daniel. Só consigo imaginar o Senhor sorrindo. É esse tipo de fé que estou procurando. Não dá para resistir a uma oração como essa. Temos que bater nas janelas dos céus com a audácia santa de quem não desiste. Humilhemos nosso coração perante Deus com jejum e oração. Lutemos até o dia raiar, ousando pedir mais. Por fim, louvemos a Deus antes mesmo de ver a bênção que desejamos. Se persistirmos, receberemos mais, muito além de nossos pedidos, e testemunharemos uma chuva de bênçãos.